Boa noite, meu nome é Maria Luísa, Maria Rodrigues, mas aqui no Nubank, como a Camilinha mencionou, eu sou conhecida como Malu. Fazer uma super rápida apresentação sobre mim, tá? Eu sou Analytics Engineer do Nubank desde dezembro de 2019, então já estou aqui há uma longa jornada, 2 anos e alguns meses. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis, com super feras que estão comentando no chat, que estão aqui nessas apresentações hoje, são pessoas incríveis. E a gente vê, né, a importância da gente dar espaço para projetos serem construídos e como isso pode impactar a vida do cotidiano da empresa, né? Projetos super dinâmicos e super grandes, aí como a gente tem do exemplo dos meninos agora com esse da classificação dos dados, ou projetos mais simples, mais concisos, como esse que eu vou apresentar a vocês, mas que ambos têm potencial para agilizar ou para otimizar o cotidiano aí dos nossos Nubankers, né? E ter essa oportunidade no TGIF, ela é fundamental, porque aí a gente tem esse espaço criativo, a gente tem esse ambiente que a gente pode construir as coisas, pode propor, pode desfazer de tudo que a gente propôs, porque pode ser que não faça mais sentido, e tudo bem não fazer mais sentido, mas é um grande espaço que a gente tem para aprendizagem. E aí a gente vai falar por que é um espaço para aprendizagem com essa apresentação que eu trago para vocês hoje. Eu não sei se vocês tiveram uma oportunidade ou vocês vêm acompanhando a série de meetups que a gente vem fazendo aqui, desse Analytics Engineer. Meetup, e eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação há uns meses atrás com meu grande amigo Emery sobre explorar a infraestrutura de dados aqui do Nubank. E aí foi uma apresentação massa, muito legal. A gente pôde falar sobre coisas que são muito relevantes e grandes aqui dentro do Nubank, né? Primeiro porque quando a gente olha para o nosso ETL, a gente percebe que só em 2021 a gente leu aproximadamente 2,5 petabytes de dados e que a gente escreveu aproximadamente 900 terabytes de dados, a gente está falando de uma massa significativa aí do que está rolando. O Taka levantou essas mesmas questões na apresentação anterior, que dados aqui no Nubank é o que não falta. A gente tem a oportunidade de conversar sobre isso muitas vezes em diversos aspectos, não só no aspecto da engenharia, mas também na análise dos negócios, também na área aí da advocacia, né? A Sophie contribui muito com a gente nessa parte desse desenvolvimento também dos dados e da privacidade desses dados, como é que a gente deve mantê-los ou não. E aí a gente está falando de uma massa muito grande de dados, né? E essa massa grande de dados, quando a gente olha para essa camada principal de transformação, a gente ainda acaba replicando mais ainda a quantidade de contribuições que a gente tem dentro desse contexto. E aí, só fazendo um gancho com a apresentação anterior, essa camada de transformação de dados, só para dar clareza a vocês, uma vez que a gente faz o consumo dessas informações, né, o consumo dos dados via aplicativo, via web, ou até mesmo por fontes de terceiros, a gente precisa processar essas informações de maneira que a gente consiga dar algum valor de negócio a essas informações. E esse valor de negócio ele é gerado dentro dessa camada de transformação. Então, aqui a gente tem mais de 900 contribuidores nessa camada, e todos os times são capazes de construir, né, são capazes de contribuir nessa camada, e aí é bem importante trazer isso em pauta, porque é o core, né, do Nubank, a gente é data-driven, a gente prega essa mensagem e a gente precisa executar essa mensagem dentro do nosso cotidiano. Então, a gente tem mais de 900 contribuidores aí, somente nessa camada de transformação. A gente tem uma média aí, quase 26 mil pull requests que foram abertos para essa camada de transformação, que dá empoderamento para os times, para poder opinar e modificar os dados que estão sendo gerados, ou até dar, eventualmente, um rollback em alguma informação que tenha sido gerada de maneira que não seja mais consistente para o processo atual. Enfim, e não fosse bastante, a gente tem quase 63 mil aí, né, de datasets definidos, que aí, bom, são dedicados a os mais diversos processos, desde áreas de marketing, de experimentação, de plataformização, enfim, financeiro, não falta dado aqui. E por não faltar dado, por ter muita gente contribuindo, as coisas às vezes elas podem ficar um pouco caóticas, né? Um pouco confusas. Como é que eu lido com todo esse ambiente aqui, né? Que a gente tá ligado? Como é que eu
lido com esse ambiente de coisas que vêm desse microserviço, coisas que são mandadas para essa camada de transformação, coisas que precisam ser carregadas nesse ambiente de análise. Então, a gente tem um fluxo muito dinâmico aqui dentro do Nubank e com muitos dados sendo trazidos à tona sempre e a todo instante. E isso requer uma atenção especial para aqueles que não trabalham diretamente com esses dados ou que não têm acesso direto a esses dados. E aí, acerca dos nossos ambientes, né, do que é que a gente tem aqui dentro do Nubank, a gente entende que, primeiro, a gente tem esse ambiente dito transacional, que aqui a gente vai chamar de síncrono, tá? E dentro desse ambiente transacional, o que é que a gente vai ter, em suma? Todos os dados que eles, como eu havia anteriormente mencionado, que foram extraídos, né, via microserviços, via web pages, ou até, eventualmente, conexões com terceiros, com third parties e afins, esses dados eles são constantemente gerados em nosso ambiente, né? É uma coisa que a gente não consegue conter. E tudo bem, a gente não tem esse objetivo de conter esses dados. Mas esses dados, eles são gerados a todo instante. Por isso que a gente denomina eles aqui de maneira síncrona, e aí eu boto duplas aspas, por questões de, enfim, depende da implementação de cada serviço que gera ou que consome esses dados, mas a gente tem esse ambiente transacional onde está correndo em real time todos esses dados que a gente tem de comunicação com os nossos clientes e parceiros, e a gente também tem esse ambiente analítico, né, que eu havia trazido à tona para vocês, e aí vale a pena até voltar um pouquinho o slide para a arquitetura, e tudo aquilo que for antes da camada de transformação, a gente entende como um ambiente transacional, e tudo que for após a camada de transformação, a gente entende como um ambiente analítico. E aí, nesse ambiente analítico, como eu havia mencionado, a gente tem essa possibilidade de agregar valores e juntar informações diversas e criar novas features e criar novos atributos, criar KPIs, criar, enfim, métricas, criar, eventualmente, até novos dados a serem ingeridos por novos serviços. Então, nesse ambiente analítico, diferentemente do que nós temos no ambiente transacional, os dados que são aqui gerados, eles são dados em batch. Né? A gente não tem esses dados em real time, então a gente tem uma visão aí de D-1 para esses dados, e eles têm propósitos específicos aqui dentro do Nubank. Assim, Malu, mas por que a gente está falando de ambiente analítico e ambiente transacional? O que tem a ver? Tipo, tudo bem, bota cada um na sua caixinha, cada um no seu mundo, e todo mundo conversa na forma que achar relevante, né? Mas eu queria muito que o mundo fosse dessa forma, infelizmente não é, porque o que acontece? Eventualmente, alguns dos nossos analistas, alguns dos nossos parceiros, eles vão precisar ter acesso a esse nível de informação. E a gente não tem como fazer esse nível de informação em real time ou dar-lhes permissão para acessar esses dados no ambiente transacional. Perceba aqui, como eu mencionei, o ambiente transacional ele traz informações real-time dos nossos clientes, que são muito sensíveis. São informações de toque, informação de transações, informação de cadastro. Todos esses tipos de informação, elas precisam ser definidas e muito bem definidas em quem acessa e como é feito esse manuseio. Então, por mais que nós sejamos aí essa empresa data-driven e massa, realmente nós somos, a gente precisa ter essa questão da governança dos nossos dados. Né? Nem todo mundo pode acessar tudo, toda hora, em todo instante. A gente precisa restringir esses acessos. E o analista, se a gente for olhar um pouco mais no propósito dele aqui dentro do Nu, não faz muito sentido para ele, na grande maioria dos casos, ele acessar esses dados a nível transacional. Mas eventualmente, pode ser que ele precise de alguma informação que está nesse ambiente transacional para poder desempenhar algum papel relevante na análise que ele está fazendo. Vou dar alguns exemplos, tá? E um exemplo que ele sustenta a proposição desse projeto que nós fizemos. Alguns analistas, eles precisam saber, por exemplo, quando um dataset está pronto para ser usado no ambiente analítico. Mas quem traz essa informação de se o dataset está pronto ou não no ambiente analítico são as ferramentas que nós temos, né? São os serviços que nós temos no ambiente transacional. Então, fica um pouco confuso a princípio,
Mas imagine que a gente esteja tentando se antecipar a algumas discussões. Ao invés de eu ir lá manualmente, verificar se meu dataset está pronto, ou perguntar a alguém do time de engenharia que tem acesso ao ambiente transacional se esse dado está pronto, ou se esse dado está de fácil acesso, a gente poderia tornar esse caminho mais simples, né? Coisas mais simples poderiam ser feitas de maneira mais simples. Então, um exemplo muito bom de por que a gente precisa acessar um ambiente transacional talvez seja esse, por exemplo. Ou ainda, eu trabalho aqui dentro do Nubank, dentro do time de Open Banking, e eu acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar do Open Banking proposto pelo Banco Central. A gente precisa, por exemplo, de informações sobre as transações do cliente. Então, para a gente é fundamental saber, por exemplo, quando uma transação ela foi executada, quando ela foi completada, para que a gente consiga tirar algumas métricas, né? Trabalhar melhor esse dado e trazer algumas informações que sejam relevantes para aquele contexto. E aí, novamente, a gente acaba caindo nesse impeditivo, né? A gente está no meio, a gente precisa ali da informação do transacional, mas a gente ou tem acesso apenas ao ambiente analítico, e quando a gente tem acesso àquele ambiente analítico, em alguns dos cenários, aquela informação ela não chega com um frescor, o freshness daquele dado, da maneira que a gente espera. E aí, muitas vezes, a gente acaba atrasando algumas das nossas demandas porque a gente não sabe quando aquele dado está pronto, ou quando aquele dado está disponível. Isso por conta dessa limitação que a gente tem entre a separação desses ambientes. Então, como é que a gente cria, né, essa ponte entre os analistas e o ambiente transacional? Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, ou estão estudando, ou trabalham com isso, mas a gente pode falar aqui de event streaming, né? A gente pode estar vindo a falar aqui de plataformas que supram essa necessidade de comunicar quando eventos estão sendo prontos ou estão disponíveis e termos em outra ponte, né, no outro lado da ponte, serviços e sistemas que estejam prontos a ouvir quando esse cara ou quando esse dado estiver disponível, quando esse evento, de fato, estiver disponível. E aí, bom, nada melhor para falar de event streaming do que falar sobre Kafka. E aí eu faço até um parênteses quanto ao role específico aí de Analytics Engineer, que a gente conversa muito aqui sobre Scala, Spark, mas é muito importante trazer visibilidade para esse tipo de tecnologia, ainda dentro do nosso chapter, para mostrar que a gente não só se limita a trabalhar com esse tipo de ferramenta, mas a gente tem a possibilidade de expandir os nossos conhecimentos em qualquer uma dessas plataformas aí que vocês conhecem. Então, aqui a gente está falando de Kafka, posteriormente a gente vai falar um pouquinho sobre Clojure, o Taka trouxe informações sobre o Python, sobre Streamlit. Então, a gente tem muita coisa acontecendo aqui que não se limita aí àquela stack lá fixa que a galera tem ideia do que seja uma Analytics Engineer. Mas voltando um pouco para a discussão do Kafka, tá? Então, por que a gente usa Kafka aqui nesse contexto? Primeiro, porque o Kafka ele combina três capacidades aí, três habilidades principais para esse event streaming end-to-end. Primeiro, a capacidade da gente tem de publicar ou escrever, né? E sobre escrever, né? Ler essas informações, esses streams, esses eventos. E aí a gente inclui tanto informações de exportação e exportação contínua desses dados para alguns outros sistemas, como a gente vai ver o uso dele a posteriori. A gente também tem a possibilidade de armazenar alguns eventos, né, alguns streams desses eventos, que sejam duráveis e confiáveis à medida que a gente precisa dessa informação. E ainda a gente pode processar essa informação à medida que elas ocorram aí retrospectivamente. E aí a gente tem o Kafka aqui como um grande aliado para a gente criar essa ponte, né, entre o que é que a gente não consegue visualizar em real time com coisas que a gente precisa de visibilidade para o real time. Então, por que a gente está usando o Kafka aqui, né, nesse contexto? É importante lembrar que o Kafka ele traz três principais características que dão essa visibilidade para a gente do uso dele, que se encaixam perfeitamente na necessidade do projeto que a gente tem aqui. Primeiro, porque ele desacopla o que a gente entende de produtor e consumidor. Isso ajuda a gente a incrementar a velocidade de projeto, de
desenvolvimento da gente. Imagine que os analistas, no nosso contexto, sejam os consumidores, né? Eles precisam saber das informações que têm acontecido no ambiente transacional, mas de informações pontuais, não necessariamente informações sensíveis. E do outro lado, a gente tem um cara que seja um produtor que traz especificamente informações daquele evento que o analista está precisando ouvir. Então, a gente consegue, a princípio, aplicar muito bem esse conceito de microserviços, que a gente tanto prega aqui dentro do Nubank, nesse contexto. Nós temos um time dedicado a construir e produzir esses eventos, e nós temos outro time dedicado a orquestrar e escutar esses eventos e prover as informações para o analista. A gente ganha velocidade em ambos os aspectos e torna para a gente o processo cada vez mais fluido, que é o que a gente acaba precisando do nosso cotidiano, né? A gente quer não só automatizar, mas a gente também quer otimizar os processos. A alta disponibilidade dessas informações. Então, mesmo que o microserviço ele não esteja disponível, o sistema ele vai continuar funcionando. Então, a gente tem o que a gente conhece de brokers dentro do Kafka que vão manter essas informações até que hajam consumidores para essas informações, para aqueles eventos que estão sendo produzidos. E, por fim, a gente tem essa baixa latência aí desses eventos. Ou seja, os eventos eles são, de certo modo, quase que de maneira imediata. Eu tenho um caso de uso interno aqui, em que eu preciso da informação e se eu propago um sinalizador ou um evento ali no Kafka, para eu poder ter a atualização daquela informação, demora coisa de 2, 3 minutos, para coisas que antes eu precisava manualmente ir lá no meu terminal, verificar e validar se aquela informação lá está disponível. Então, perceba que a gente tem um ganho significativo, né, usando o Event Streaming aqui para poder fazer essa comunicação entre esses ambientes. E o Kafka, ele dá super suporte aqui nesse contexto. Ah, Malu, mas por que Kafka? Bom, além, né, do óbvio, né, o Nubank, ele escolhe o Kafka como um serviço de mensageria que a gente tem aqui interno nas nossas plataformas, nos nossos serviços. Essas três características eu acho que já são bastante autoexplicativas, né? Porque a gente está prosseguindo com Kafka e não com RabbitMQ, por exemplo, ou com AdapterMQ, ou qualquer outro serviço de mensageria aí que esteja disponível no mercado. Então, o que a gente acaba precisando aqui dentro desse ambiente? Tá? Isso foi uma demanda que surgiu interna e que no TGIF a gente teve a possibilidade de amadurecer esse processo e construir o projeto sobre essa necessidade. Então, a gente tem esse ambiente transacional que, de maneira sincronizada, eu vou dizer assim, comunica alguns tipos de evento para o Kafka, e aí a gente precisou construir esse orquestrador que vai ficar ali na coxia, ouvindo os eventos que estão sendo transmitidos no Kafka, né, via tópicos específicos que a gente quer dar essa leitura, e desempenhar ações específicas para aquele grupo de analistas ou para aquele grupo de pessoas que estejam interessadas nesse processo. Então, fazendo aí uma explosão, né, do que seria esse dado em si, hoje a gente tem um projeto que, em suma, o que é que ele faz? Um conjunto de pessoas, de times, de squads, como a gente denomina aqui internamente no Nubank, eles subscrevem ou assinam alguns tipos de informação que eles queiram receber de maneira automatizada, num dataset que a gente tem interno no resources desse orquestrador. Sendo publicado naquele tom. Então, pode ser uma ação de, eventualmente, me mande mensagem no Slack, ou, não sei, inicie um job automático no Databricks, ou execute um notebook no Jupyter, por exemplo. Enfim, aqui ele é um coringa, ele pode ser usado para qualquer uma desses artifícios. E aí, esse resources, como ele mantém para a gente todo esse mapa definido de quais são as ações, se essas ações são alertas, se são jobs, se são notebooks e afins, esse orquestrador que foi desenvolvido em Clojure, ele escuta as informações do tópico específico em que aquela informação está sendo
escrita, né, o que deseja que se haja informação, e esse orquestrador é que vai definir, por exemplo, quais são as próximas ações a serem executadas uma vez que haja esse evento. Então, hoje, um caso de uso que a gente já tem em ação aqui como MVP é saber, por exemplo, quando um dataset ele está pronto para ser utilizado. Eu havia mencionado no início, mas como é que a gente avisa aos analistas? Bom, aqui a gente não está assumindo os analistas como pessoas extremamente engenheirísticas ou que tenha uso contínuo de ferramentas de programação e afins. A gente precisa tornar um ambiente simplificado para eles, né? De uma coisa que seja de fácil acesso e que eles consigam ter essa informação de bate-pronto, né? Ali de prontidão. Então, hoje, o que a gente faz é a gente escuta um tópico específico do nosso ambiente transacional. Esse tópico, ele publica eventos à medida que novos datasets estão sendo disponibilizados ou estão prontos para uso. O nosso orquestrador, ele escuta esse tópico do Kafka e à medida que esses eventos surjam, eles olham no nosso resources quais são conjuntos de canais ou de grupos que precisam ser comunicados quando haja a disponibilidade desses dados e a gente publica essas mensagens no canal do Slack. Super simples, né? Mas quando você olha para o contexto em que a gente está inserido aqui, em que as pessoas precisavam manualmente verificar quando esses dados estão prontos, acaba sendo uma baita mão na roda. Primeiro porque quando você vai em busca dessa informação de maneira manual, você não tem a exatidão de quando esse dado está pronto. Então, pode ser que você tenha uma super sorte de bater no endpoint que disponibiliza essa informação, de chegar lá nesse endpoint e o dado está disponível no momento que você verifica. Como pode ser que, por uma infelicidade sua, o dado não esteja lá disponível e quando você vá verificar novamente, o dado já estava pronto há 1 a 2 horas de atraso. Então, perceba que aqui a gente perdeu 1 a 2 horas de processamento ou de análise para uma coisa que era extremamente simples. Então, uma ferramenta tão concisa como esse orquestrador dá garantias de que, olha, uma vez que esse dado ele estiver pronto, com 1, 2 minutos de delay, que é o tempo que o Kafka ele demora para poder publicar esse evento, ou ter esse evento disponível e a gente consumir esse evento, a gente vai informar você que esse dado está pronto. E aí os analistas, engenheiros e afins, todos aqueles que estejam interessados naquele tipo de informação, eles vão lá ser avisados de prontidão sobre isso. E ainda, mesmo que o dataset ele não esteja pronto, né, que essa tabela ela não esteja pronta, mas que porventura tenha ocorrido alguma coisa que faça com que esse dado ele não seja finalizado, seja um erro interno, seja um erro de construção, seja um erro da própria camada de transformação, a gente tem essas mensagens também sendo publicadas no tópico como aborted alguma coisa, aborted something, abortado alguma coisa, por razões diversas, e o usuário que estava esperando, né, que estava aguardando essa informação, ele também é avisado acerca desses dados. Então, perceba que aqui, esse orquestrador, ele trabalha mais como um intermediador entre as necessidades do analista e o ambiente transacional. E observe que, no ambiente transacional, eu estou publicando informações sobre o ambiente não transacional, ou seja, sobre o ambiente analítico, porque os microserviços que operam no ambiente transacional também estão olhando para essa plataforma. E aí a gente acaba criando essa conexão, né? As coisas que estão no analítico, que precisam ser utilizadas no analítico, estão sendo observadas e informadas no ambiente transacional, e a gente tem esse orquestrador, esse middleware aí no meio do caminho, que faz essa intermediação entre os processos. Então, isso que eu queria trazer para vocês de uma maneira super simples, usando tecnologias do nosso cotidiano, como Kafka, Clojure, entendendo um pouco sobre conceitos de integração, testes e, principalmente, construir uma ferramenta que seja aplicável para o cotidiano, a gente constrói projetos tão relevantes como esse que a gente tem discutido aqui lá no nosso CGIF. E acho que um ponto antes da gente encerrar a apresentação, que eu acho que é muito relevante da gente trazer, que uma preocupação desse projeto em específico, e o do TACA também, não sei se vocês conseguiram perceber, mas é tornar o processo cada vez mais amigável para os nossos usuários. Não adianta, gente, e aí é um reforço que eu faço internamente com o time,
e que aí eu publico agora aqui para vocês, né, que eu exponho para vocês. Não adianta a gente fazer ferramentas extremamente capciosas e ferramentas que sejam super complicadas de usar, só para falar computer case, engenharia, eu não sei nem que linguagem é essa que vocês têm porventura usado no seu cotidiano, mas a gente, sobretudo, a gente precisa pensar no nosso objetivo, né? Quem é que a gente está tentando resolver o problema? Quem é a vida que a gente está tentando simplificar durante o processo? Então, ações como essas são super levadas em consideração dos nossos desenvolvimentos de projeto, e isso tem trazido coisas tão relevantes aí como esse orquestrador, a ferramenta do DACA, o controlinho que nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui no Meetup e tantas outras ferramentas que a gente tem construído aqui internamente. Então, era isso que eu queria trazer para vocês de maneira super resumida. Não sei se ficou claro, espero que sim. E boa. Boa, Malu. Maravilhosa, como sempre. A gente tem uma pergunta aqui que a gente selecionou para a Malu e acho que o Juju vai responder também. A pergunta é: como funcionam esses projetos ao entrarem em produção? O time que desenvolveu ele nesse período passa a ser responsável pela manutenção ou algum time precisa incubar e tocar a partir do momento que ele entra em Go Live no Nubank? Olha, isso é uma pergunta muito, muito boa. E eu acho que o Juju também está super empolgado para responder. Eu vou pedir licença, tá, Juju, para responder isso, até por experiência aí de causa. Os projetos que são desenvolvidos no TGIF, a princípio, eles passam a ser responsabilidade do time que desenvolveu aquele projeto. E aí, quando a gente fala do time que desenvolveu aquele projeto, não necessariamente é do time do Nubank, mas do Chapter Analytics Engineer. A gente entende que todos os projetos desenvolvidos no TGIF, eles têm por objetivo ser cross-company. E o que é que isso significa? A gente não tenta necessariamente, na maioria das vezes, resolver um problema pontual de um time, porque isso é uma responsabilidade do próprio squad que lidera aquela necessidade. Os projetos que são definidos no TGIF, eles têm por objetivo cumprirem ou proverem aí uma ferramenta, um fluxo, um processo para a companhia como um todo. Mas uma vez que esses processos eles estejam executados, já tenham sido validados, a gente já tem alguns times que podem levantar aí a mão dizendo, olha, a gente tem interesse em manter esse projeto, em prosseguir com essa abordagem, porque a gente acredita que isso vai ser relevante internamente para o nosso serviço, para o nosso cotidiano. Um exemplo prático é esse projeto que eu acabei de apresentar para vocês. A gente tem um time interno chamado de Data Infra, ou Data Infrastructure, que é um time, como o próprio nome sugere, responsável pela infraestrutura dos dados dentro do Nubank, e que vê um super ganho no uso desse orquestrador. Porque eles acreditam que, olha, uma vez que a gente tem esse tipo de informação sendo avisada diretamente aos nossos analistas, aos nossos engenheiros envolvidos no processo, é uma folga que a gente dá aos nossos engenheiros em on-call. E aí eu acredito que isso deve ser uma questão fora do Nubank, inclusive, não só dentro do Nubank, né? A gente tem essas demandas surgindo ao longo do nosso cotidiano e a gente precisa otimizar os processos. Então, à medida que haja a necessidade, a gente faz a apresentação desses projetos para a companhia e aí alguns times, eles levantam a mão, né? Mostram interesse sobre aquele que tem sido desenvolvido e eles assumem o ownership daquele projeto em específico. Mas, na maioria das vezes, eles começam, são embrionados no Chapter de Analytics Engineers e depois eles ganham aí o mundo do Nubank para brilhar. Boa. Bom, eu não tenho nem o que complementar. É bem isso. Qualquer outra coisa que eu vá falar que eu vá chover no molhado. Mas, como a Malu trouxe, acaba sendo a responsabilidade do chapter. É situacional. Hoje a gente não consegue te falar que existe algum outro processo que a gente vê. Tudo depende de como é a solução e como a gente consegue entender onde ela se encaixa melhor e se ela tem, talvez, propósitos maiores que até fujam do início que ela foi desenvolvida e a gente consegue trazer ela para um escopo maior através de algum time que possa tocar ela a partir daí. Mas nada mais a falar. Muito bom, Malu. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui para a Malu, que é: como foi a curva de aprendizado dessas outras linguagens, como Clojure, para a solução? Ai, gente, isso aí é uma pergunta boa. Porque, assim, o massa de trabalhar no Nubank é a possibilidade que a gente tem de aprender um pouco sobre tudo. E isso, ela independe de qual área você está, de qual time você faça parte.
Primeiro, o que a gente precisa de você para aprender Clojure, Python ou qualquer outra coisa que esteja fora da sua stack convencional é a sua vontade de aprender. Então, no meu caso em específico, para o Clojure, eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com alguns engenheiros de software aqui dentro do Nubank. E aí, a gente tem alguns padrões definidos internamente, como qual é o modelo de arquitetura que a gente usa, quais são os padrões de linguagem que a gente tem, mas eles são muito solícitos em compartilhar esse tipo de conhecimento com a gente. Então, a gente tem grandes nomes do Clojure, inclusive o Rick Rickey aqui dentro do Nubank, o Rick Rickey aqui dentro do Nubank, então eu acho que isso já fala por si só. A oportunidade que a gente tem de falar com o criador já deixa o processo ainda mais incrível, né, para o desenvolvimento. Mas o processo colaborativo que a gente tem aqui dentro da empresa torna ainda mais fácil essa oportunidade de aprendizado. Então, a gente tem onboardings específicos para a área de software engineers, analytics engineers, onde alguns conceitos básicos aí do Clojure, de sintaxe, de arquitetura, do que é que a gente define como microserviço aqui dentro, como é que a gente usa a plataforma, a linguagem para poder desenvolvê-los. A gente tem canais específicos, assim como a gente tem para dados, tá? Para tirar dúvidas, para parear, para fazer mobs e afins. E a gente tem os TGFs para, enfim, você quer fazer um projeto em Clojure? Vai lá, vai à frente. A gente está aqui para dar suporte e apoio. Quem souber, se junta ao processo e ajuda. E quando a gente não souber, faz o que a gente fez aqui no Orchestrator. Sai marcando reuniões com pessoas que saibam, porque elas vão compartilhar o conhecimento. Então, esses projetos aqui, esse projeto em específico, foi mais um projeto de, gente, a gente precisa aprender a programar em Clojure, vamos criar um projeto para isso. E surgiu esse Orchestrator, e a gente teve a oportunidade de aprender grandes coisas aqui. Eu acho que foi, assim, a cereja do bolo do aprendizado aí do TGIF, e esse é um caso de sucesso disso. Boa. Acho que a gente até tem mais perguntas, mas a gente pode tentar respondê-las pelo chat mesmo. Acho que com a Malu a gente vai encerrando por aqui. Então, obrigada, Malu. Obrigada, pessoal, pelas perguntas. E acho que é isso, gente. A gente está se aproximando do encerramento. Queria primeiro agradecer a todo mundo pela presença e pela participação. Tem que dizer também que se alguém tiver mais alguma outra dúvida e quiser que ela seja respondida, vocês podem mandar para a gente por e-mail. E, por último, reforçar para vocês darem uma olhada no nosso canal no YouTube, o Building Nubank, para conferir as gravações das edições anteriores do nosso Meetup. Boa, então acho que é isso, gente. Até a próxima edição. Tchau, tchau.